Olha, reajuste abusivo em plano de saúde é um tema que tem preocupado cada vez mais os consumidores. Isso tem levado a uma rotatividade alta de beneficiários, isso faz com que muitas vezes a classe média, por exemplo, fique inteiramente sufocada por um valor alto do plano de saúde, e aí tem algumas saídas que eu quero compartilhar com você aqui. Eu tenho algumas alternativas que eu gostaria de tratar com você nesse vídeo. Por que eu gostaria de tratar? Porque eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação na área, autor de livro jurídico, e aqui especificamente eu conto para você tudo que seu plano de saúde não quer que você saiba. Olha, quando que um reajuste costuma ser considerado como abusivo? Ele costuma ser visto como abusivo quando ele destoa muito, por exemplo, daqueles índices que foram praticados pela ANS nos planos de saúde individuais e familiares. Então, se a gente estiver falando de um reajuste anual, por exemplo, o grande termômetro para a gente avaliar se esse reajuste é abusivo ou não, sem dúvida alguma, o melhor termômetro é o reajuste do plano individual ou familiar. Por quê? Porque vamos pensar juntos. Se a ANS audita esses dados todos e ela vem e arbitra um percentual de reajuste, permitindo, por exemplo, a recomposição de valores e a lucratividade do setor, se ela faz isso, por que razão o reajuste dos planos coletivos destoa tanto do índice da ANS? Não é verdade? O contrato individual ou familiar ele não é desequilibrado, mas as operadoras de planos de saúde muitas vezes vão lá e aplicam percentuais 3, 4 vezes superiores àqueles praticados pela ANS no mesmo período. E aí, o que o consumidor pode fazer em algumas situações como essa? Vamos lá e eu vou colocar aqui para vocês 3 hipóteses, 3 ideias bastante convencionais que, como advogado especialista em plano de saúde, eu já vi acontecer na prática. Então não estou aqui teorizando, falando de possibilidades de história da carochinha. Estou falando para você de questões do cotidiano da minha profissão. Estou colocando para você o seguinte: você tem uma possibilidade que é possível discutir com um advogado. Será que você pode fazer um downgrade nesse plano de saúde? Isso é uma possibilidade. A gente pode pensar, por exemplo, que você pode falar assim, eu tenho uma cobertura de um leito, por exemplo, privativo, né, em um quarto particular, e eu vou para uma acomodação e enfermagem. Essa é uma possibilidade de fazer um downgrade. Isso diminui a sua cobertura? Não, isso diminui o seu padrão de acomodação. Isso, em princípio, diminui, por exemplo, a possibilidade de que você acesse um hospital ou outro que já não trabalha com esse tipo de internação de enfermagem. Mas a cobertura continua sendo a mesma dentro das regras da própria ANS, então não vai mudar o teu padrão de cobertura. Não é o que eu gosto, não é o que eu recomendo, mas é uma possibilidade que você pode sentar com o teu advogado especialista e discutir, ok? Possibilidade 2, dá para a gente pensar, por exemplo, em discutir contigo portabilidade, sobretudo em casos em que você tem alguém doente dentro desse contrato de plano de saúde. O corretor diz que portabilidade, não sei o que, tal. Esquece isso, vai falar com um advogado especialista em plano de saúde para poder ter a melhor orientação do teu caso, porque eventualmente é possível fazer portabilidade se cumpridas as regras da portabilidade. Então assim, você tem a possibilidade de fazer portabilidade se cumpriu as regras. Tenho mais de 2 anos nesse contrato, ou tenho mais de 3 anos se declarou doença pré-existente, portabilidade pode ser um caso para você sem problema nenhum. A terceira possibilidade que ocorre a mim discutir contigo, e aí é uma possibilidade que a gente vê isso acontecer na prática, é a revisão dos percentuais de reajuste que foram praticados no teu contrato ao longo dos anos. Por quê? Porque eu disse para vocês que o melhor termômetro é o do índice da ANS. E se o termômetro é o índice ANS, então a gente pode pensar o seguinte: se esse reajuste do plano de saúde, do seu plano empresarial, né, ele está ali destoando muito do índice, é possível muitas vezes que um advogado analise para discutir contigo. Será que é possível buscar a substituição dos índices do teu contrato pelos dos índices da ANS? Olha, isso é bastante comum de a gente ver acontecer dentro do Poder Judiciário, mas, claro, isso demanda uma conversa e uma análise profissional. Elton, por que isso acontece? Isso acontece invariavelmente porque a operadora de plano de saúde às vezes não prova que a sinistralidade foi essa, não entrega os documentos, mas mais do que isso. Porque muitas das vezes, ao bem da verdade, nesses planos, sobretudo nos planos empresariais, por exemplo, embora eles tenham sido contratados por um CNPJ,
a gente não está falando de um plano verdadeiramente empresarial. A gente está falando aqui de um plano que ele foi contratado por um CNPJ, mas plano empresarial é aquele que eu destino à atividade econômica da empresa, é aquele que eu destino aos meus empregados, e não aquele, é aquele que está inserido na minha atividade produtiva. Não é aquele que serve ao seu Zé, Dona Maria e seus 2 filhinhos, né? Se esse plano de saúde foi contratado por um CNPJ, mas ele está destinado ao seu Zé, Dona Maria e seus 2 filhinhos, isso é um outro tipo de contrato que a gente vai chamar de falso empresarial e não propriamente um plano de saúde empresarial. Então vale a pena você falar com um advogado especialista em plano de saúde, porque é possível até você pensar em discutir a revisão dos valores, diminuir a prestação, né, recalcular a mensalidade e até recuperar valores que você pagou a mais nos últimos 3 anos. Isso existe? Às pencas. Em planos coletivos empresariais, nessas pequenas empresas, sobretudo, e em planos coletivos por adesão. Essas possibilidades existem, mas só uma análise profissional do seu caso por um advogado experiente especialista que pode revelar isso aqui. Ah, não conheço um advogado especialista nisso e tal. Você pode fazer isso hoje eletronicamente pela internet, mandar os documentos todos pela internet sem nenhum problema. O advogado vai analisar isso tudo para você e vai poder te dar um panorama a respeito daquilo que é possível fazer, se é viável, não é, possibilidades e tudo mais. Porque mesmo que você esteja na mesma cidade que o advogado, se amanhã ele tiver que entrar com uma ação judicial, ele o fará eletronicamente, de forma que, estando ou não na mesma cidade que ele, tudo isso ele vai fazer eletronicamente para você. Não deixe de analisar essas possibilidades, mesmo que vocês tenham um corretor, por exemplo, que está te auxiliando a isso. Fala com um advogado especialista, experiente em plano de saúde, para poder analisar seu caso, porque tem muita coisa que seu plano de saúde não quer que você saiba. Sucesso para você, que tudo fique bem aí, eu espero ter ajudado você e até o próximo vídeo.